Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Nós temos uma mensagem especial para você. E é uma mensagem sobre como entrar no reino de Deus. Bom, essa mensagem pode ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre a nossa vida. E como todo conhecimento sempre ajuda, com certeza, esse vai te ajudar. Então, você já pensou que mesmo num mundo com tantos conflitos e com tanta desigualdade, e mesmo com vários povos passando por desafios e dificuldades, ainda continuam nascendo crianças? Bem, a partir disso, nós podemos perguntar: por que Deus ainda permite que nasça criança no nosso mundo? Bom, para a gente entender sobre isso, temos que prestar atenção numa coisa. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não se emocione com a pureza de uma criança. Dificilmente se vai encontrar alguém que não sinta ternura com o olhar singelo de uma criança. E dificilmente alguém não vai se encantar com o sorriso natural e cheio de simplicidade que as crianças têm. Tanto é que o próprio Mestre Jesus se preocupou em ensinar isso para as pessoas que se aproximavam dele. O que nós podemos confirmar no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 13, onde se lê quando o Mestre Jesus estava falando com as pessoas, e essas lhe traziam crianças para que fossem tocadas por ele. Mas os discípulos, para evitarem aglomeração e tumulto, repreendiam essas pessoas. E Jesus, vendo isso, ficou indignado e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Eu em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, não conseguirá entrar nele. Bom, mas aí a gente pode pensar: o que será de verdade que o Mestre Jesus quis dizer com isso? Então, as crianças são a representação do verdadeiro amor de Deus pela humanidade, pois é através delas que nós podemos conhecer o verdadeiro amor e o verdadeiro carinho. Pois as crianças nascem sem rancores, nascem sem mágoas e nascem sem maldades. E foi justamente por isso que o Mestre disse: só entrarão no reino de Deus aqueles que receberem esse reino como se fossem crianças. Ou seja, só entrarão no reino de Deus aqueles que estiverem despojados de rancores, de mágoas e de maldades. E aqui está um grande ensinamento que nós precisamos ter sempre nas nossas mentes: o de tentarmos viver como as crianças, para aprendermos a viver de forma mais simples e mais sincera. Pois se é permitido para as crianças viverem dessa forma, também é permitido para a gente. Bom, a doutrina espírita nos explica muito bem sobre isso. E nós podemos encontrar essa explicação no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 379, que é assim: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E a resposta é sim, e pode ser até mais, se tiver progredido antes de reencarnar. Porém, seus órgãos ainda imperfeitos impedem o espírito de se manifestar plenamente. Pois, enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe darão a intuição de um adulto, pois a inteligência é bastante limitada, até que sua razão amadureça com a idade. Pois é no estado de infância que o espírito consegue se aperfeiçoar, pois ao mesmo tempo que ele recebe o véu do esquecimento e não pode se lembrar dos erros cometidos em outras existências, o espírito, como criança, ainda está mais acessível a novos ensinamentos e costumes que podem ajudar o seu adiantamento. E ele pode receber isso dos seus pais e também de todos aqueles que estiverem encarregados da sua educação. Bom, em outras palavras, toda criança possui o espírito de um adulto, que necessita se melhorar e se aperfeiçoar de erros cometidos em outras existências. Por isso,
a necessidade de se encarnar sob a figura de uma criança, ingênua, dócil e desprotegida. Pois assim, como ninguém pode saber do seu passado, todos podem tratá-la com todo o carinho que tiverem. Logo, se o Senhor da vida permite que possamos reencarnar sem que os outros saibam quem já fomos, Ele também deseja que a gente se espelhe na alegria e na simplicidade das crianças, para que a gente possa conviver com elas e aprender a forma certa, pela qual, algum dia, a gente possa ser digno de podermos entrar no reino de Deus. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo pra gente e compartilha com um amigo. Até o próximo vídeo e muita luz!